nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe quando queremos nesse momento refletir na sua santa e preciosa palavra. Amém. Estimados irmãos e irmãs, amigos e amigas, qual o motivo de nós termos uma cruz aqui na igreja? Por que a cruz se tornou um dos grandes símbolos do cristianismo? Talvez vocês diriam que isso é óbvio, pois foi numa cruz que Cristo morreu para perdoar e salvar toda a humanidade. Pode até parecer óbvio, mas para os que se perdem, para os que não creem, não é tão óbvio assim. Para muitos, a cruz é sinal de fraqueza, de morte, de derrota. Talvez o cristianismo pudesse ter escolhido outro grande símbolo. De repente, uma manjedoura que nos lembraria o nascimento de Jesus. Ou quem sabe uma estrela, nos lembrando então a visita que Jesus recebeu dos magos após o seu nascimento. Talvez um cálice, lembrando a Santa Ceia. Talvez um peixe. Mas os cristãos resolveram escolher a cruz. Ofensa, escândalo para os judeus e loucura para os não-judeus. Quando se entra na porta de nossas igrejas, logo se vê o altar e a cruz, que nos quer exatamente lembrar a presença de Cristo em nosso meio e em nosso culto. E é importante que Jesus realmente seja o centro de nosso ensino, do culto e também da vida de cada cristão, da vida de cada um de nós. Por isso a cruz é sem dúvida o símbolo mais significativo do cristianismo, especialmente nesta época da Quaresma. Quando tu olhas para a cruz, o que vem ao teu coração e à tua mente? Paz? Amor? Perdão? Consolo? Esperança? Salvação? Para o cristão, a cruz sempre deve ter um significado muito profundo. Para o cristão, a cruz sempre será um símbolo que lembra vitória, perdão, amor, esperança, salvação. Nos tempos de Jesus, a morte na cruz era a mais vergonhosa forma de execução, de morte que existia. Geralmente ela era reservada aos piores tipos de criminosos, aos desertores militares e também para os traidores do império. Os romanos
geralmente eram decapitados, pois era uma morte rápida e não lenta e vergonhosa como a morte na cruz. Entre os judeus, a cruz trazia ainda um elemento a mais. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23 diz: o que for pendurado no madeiro, na cruz, é maldito de Deus. E isso era entendido no sentido de que o próprio método de morte trazia a maldição divina sobre o crucificado. Assim, minha gente, a ideia de um Messias crucificado levantava um problema especial para os judeus. Como crer em um Messias que é morto numa cruz? Como crer num Deus, num Salvador que morre numa cruz, condenado como um criminoso e submetido à forma mais humilhante de execução? Para os judeus, um Messias crucificado era uma completa impossibilidade, um escândalo, uma ofensa. Essa tal ofensa causada por Jesus é exatamente a cruz. A cruz anula simplesmente toda e qualquer sabedoria humana, exclui toda a colaboração humana para a salvação. A mensagem do Cristo crucificado é ofensa e loucura aos olhos humanos. Jesus e a sua mensagem são causa de ofensa e loucura somente quando a descrença rejeita, desperdiça a salvação que ele traz. Porque justamente a salvação apresentada por Jesus não corresponde às expectativas humanas. Diz a palavra de Deus que aquele que nele crê não será envergonhado. Porém, aquele que não crê se ofende nele e na sua mensagem. Mas a pergunta agora é para nós. E nós? Nós que estamos sendo salvos, o que significa a cruz e a mensagem da cruz? Será que ela é fraqueza e loucura? Com certeza não. Para nós, a mensagem da cruz é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Na mensagem da cruz, vemos que de fato nada podemos fazer para sermos salvos, mas sim confiar unicamente naquilo que Cristo fez por nós na cruz. A cruz mostra como os seres humanos podem ir longe no pecado e como Deus pode ir longe para salvá-los. A cruz para nós não é sinal de vergonha, humilhação e fraqueza, mas sim de poder, de sabedoria de Deus,
pois foi ali que Deus entregou o seu único Filho por amor a nós, por amor a ti, por amor a mim, para perdoar, para salvar a mim e a ti, que somos pecadores, que por natureza estamos perdidos, estamos condenados. O grande plano da salvação da humanidade, planejado e anunciado a Adão e Eva, logo após a queda em pecado destes, anunciada pela boca de muitos profetas, e executado pelo próprio Filho de Deus, teve na cruz a sua realização final, quando Jesus disse: está consumado, está completado, está pronto, e ali entregou a sua vida. Os inimigos, pecado, morte e Satanás foram vencidos. Por isso esta é a grande mensagem que nós cristãos anunciamos. Esta é para muitos a loucura da cruz. E por quê? Por que é loucura da cruz? Porque o ser humano, em sua natureza pecaminosa e afastado de Deus, não consegue entender os planos de Deus. O ser humano não vê que é fraco, que é falho, que sempre de novo cai, se julga autossuficiente, e que procura, através da sua sabedoria, suas ideias, suas obras, alcançar o favor de Deus e a salvação, e não vê que com isso está só atrapalhando. O ser humano, tanto da época de Jesus quanto de hoje, não entende que o Messias sofredor, pendurado na cruz, que parecia fraco, estava exibindo a fraqueza de Deus, que, como diz o texto, é mais forte do que qualquer força humana. Vocês imaginem, Deus precisou morrer. Deus precisou se sacrificar numa cruz. Isso é a fraqueza de Deus, mas que é mais forte do que qualquer força humana. Cristo morrendo na cruz não provou sua fraqueza, mas sim seu poder, seu amor, sua compaixão por nós, a sua glória e majestade. O ser humano julga ser necessário fazer uso da sua sabedoria, da sua grande inteligência, dos seus muitos conceitos filosóficos, para poder se aproximar de Deus, mas não percebe que quanto mais usa a sua razão para buscar a salvação, mais incapaz ele se torna diante de Deus, descartando assim a oferta de amor que Deus realizou por todas as pessoas, por mim e também por ti. O ser humano não percebe que a sabedoria de Deus é diferente,
que qualquer conceito filosófico que possa existir. Apesar de sua grande sabedoria, dos seus grandes avanços, a humanidade sem Deus está perdida. A pessoa sem Deus está perdida. Para os grandes problemas do mundo, da sociedade, de cada pessoa, não há outra solução senão o Cristo crucificado, a mensagem da cruz. Esta mensagem da cruz, loucura para os que se perdem, é a sabedoria única e eterna para os que creem e são salvos. Pois a mensagem da cruz oferece o perdão gratuito de Deus a todos, a esperança e a salvação. Por isso, meu irmão e irmã, quando o teu coração quiser se encher de tristeza, de medo, quando as dificuldades e angústias se multiplicarem, ergue o teu olhar, ergue os teus olhos para o Cristo crucificado e crê na mensagem da cruz, que te assegura que Deus está contigo todos os dias, que esse Deus que precisou sofrer, morrer numa cruz, está conosco a cada instante. A sabedoria de Deus, o Cristo crucificado, é a grande mensagem que nós temos que anunciar, compartilhar e crer, confiar, nos apegar. Nós precisamos falar de Cristo como de uma sabedoria que se torna objeto de conhecimento soberano, completo e totalmente suficiente. Que possamos, nesse período de Quaresma e em toda a nossa vida, ter a certeza de que a mensagem da cruz, que é para os que estão sendo salvos, poder e sabedoria de Deus, que esta mensagem nos traz vida, perdão, consolo e esperança. A cruz continua sendo o grande sinal de Deus para o mundo. O Evangelho é a louca mensagem que não somente informa e ensina, mas que transforma e salva o pecador e o enche de esperança e consolo para viver aqui neste mundo tão cheio de angústias. Amém.